Eu acabei de fazer uma publicação na minha rede social perguntando qual que é a principal dificuldade dos vestibulantes de medicina, a galera que quer passar em medicina quando ela está estudando. E a resposta de mais de 90% da galera é esquecimento. Meu Deus do céu, eu estudo o conteúdo, eu vejo a videoaula, eu leio a apostila, porém eu acabo esquecendo todo o conteúdo. Então passa uma semana, passa 2 semanas e eu acabo esquecendo aquilo que eu havia estudado. Então hoje eu quero falar para vocês sobre esquecimento. Então, meu principal objetivo aqui é mostrar para vocês, do ponto de vista científico, o porquê que o esquecimento acontece. Na minha percepção, eu acredito que você precisa entender o que é o esquecimento cerebral, por que o cérebro esquece os conteúdos tão importantes, né? Esses conteúdos que são tão necessários para a sua aprovação em medicina. Porque quando você entende esse mecanismo cerebral do esquecimento, fica mais fácil de você construir estratégias para acabar com esse esquecimento e, portanto, conseguir a sua tão sonhada aprovação em medicina. Então fica comigo que eu tenho certeza absoluta que esse conteúdo aí vai ajudar você demais. Então eu separei aqui alguns pontos que eu quero discutir com vocês que estão estudando para passar em medicina. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o esquecimento ele é um fenômeno complexo que afeta muitos vestibulantes de medicina, que estudam através de cursinho. Mas tenha tranquilidade que não é só com você que isso acontece, acontece com a maioria. Então isso é importante para você não ficar aquela autocrítica, aquela autocobrança que muitas pessoas têm. Eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não consigo, né? Você fica toda hora se culpando, né? Eu sou burro. Mas assim, não, é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas, tá? Então é importante que você entenda isso. E assim, a consolidação da memória ela é um processo pelo qual as memórias de curto prazo, aquele conteúdo que você teve contato, que você teve uma compreensão dele, né, essa memória operacional, é transformada na memória de longo prazo, aquela memória que você guarda no seu HD. Então imagina que você tem um HD ali que você guarda fotos da sua infância, vídeos de festa de Natal, você também tem um HD no cérebro, tá? Que a gente chama de memória de longo prazo, tá? Então, esse processo, né? Quando não acontece esse processo, nós temos o que a gente chama de esquecimento. Então, a memória de longo prazo, ela é consolidada durante o sono. Então, nós temos o sono REM. Léo, o que é o sono REM? Traduzindo, né, o sono REM é a repetição, é o movimento rápido dos olhos. Então, quando você tem esse movimento rápido, inclusive tem relógios, né? Esse meu aqui é um relógio mais precário para isso, mas tem alguns relógios mais modernos que ele consegue mensurar isso, né? Ele consegue aferir através de uma tecnologia que eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas ele consegue ver como que foi o seu sono REM. Então, olha que interessante, eu sempre falo isso para os meus alunos, você precisa dormir para aprender, que é durante o sono que acontece a consolidação da memória de longo prazo. Então, a principal coisa que eu tento investigar nos meus alunos da mentoria individual é como que é o teu sono, porque às vezes o cara estuda de forma passiva com videoaulas, né? Tem estudos mostrando que a taxa de retenção da videoaula é 5%, você não precisa acreditar em mim, você pode pegar papel e caneta, veja a videoaula e depois pega uma folha, papel e caneta e tenta escrever o que você aprendeu sem olhar no teu resumo. Aí você vai ver que a taxa de retenção é 5%, de acordo com William Glasser, psiquiatra americano que se dedicou a vida inteira para estudar como que o cérebro humano aprende. Então, olha que interessante. Você estuda de forma passiva, você não aprende o conteúdo, você fica feliz ou fica triste? Fica triste, né? Você fica inseguro, você começa a ter pensamentos negativos e aí você prejudica o quê? Essa ansiedade, esse nervosismo, esse pensamento negativo afeta o quê? Afeta o sono. Então é muito comum a galera me procurar com problemas de insônia. Ou seja, eu não consigo pegar no sono porque eu fico ansioso e aí essa minha ansiedade faz eu aumentar o meu consumo de tela. Então o brilho da tela bloqueia a produção de melatonina, que é um químico que vai participar de forma ativa de todo o processo neurofisiológico do sono. Então, por isso que eu oriento meus alunos da mentoria. 2 horas antes você tem que evitar as telas. 2 horas antes de dormir, então se eu vou dormir às 10,
a partir das 8 horas da noite eu não posso mais usar telas, porque o brilho, a luz azul da tela prejudica a produção de melatonina e isso afeta a minha indução do sono. Então olha que interessante. Então uma das coisas que pode estar afetando o teu esquecimento é o teu sono. Porque você acorda cansado, você acorda fadigado, você fica com sono o dia inteiro. E isso são sinais claros de pessoa que dorme errado, tá? Outro ponto que eu queria conversar aqui com vocês é quando os alunos tentam aprender muitas informações em uma única vez. Então você pega aquele aluno que vê maratona de videoaulas ou aqueles aulão pré-ENEM, sabe, de 12 horas. 12 horas, maratona do Enem, 12 horas, né? Então aquilo gera uma sobrecarga. Isso daí é uma coisa que eu fui pensando, né? E é muito famoso. Tem gente, nossa, eu vi o aulão, não sei o quê. Isso gera o que a gente chama de, que a neurociência chama de sobrecarga cognitiva. Então a tua memória de curto prazo, a tua memória operacional, ela é sobrecarregada. Então imagina que eu tenho a memória do curto prazo e eu preciso transformar essa informação, esse conhecimento na memória de longo prazo. Então esse bloqueio desse processo, né, afeta a construção da memória por causa da sobrecarga cognitiva. Então, às vezes, é muito mais interessante você fragmentar o seu estudo do que você querer ficar horas e horas estudando. Então, como você gera essa sobrecarga cognitiva, você prejudica a memória do curto prazo, você gera esse fenômeno que é o esquecimento. Então, você acaba esquecendo os conteúdos, porque você não gerou a memória de longo prazo, tá? Outro ponto, tá, pessoal? É que o cérebro, ele tá propenso, né, a reter informações que tenham uma relação emocional. Então é muito mais fácil eu conseguir memorizar um conteúdo, por exemplo, a medicação da diabetes, os antibióticos, os antidiabéticos orais. Se eu tenho, por exemplo, um familiar meu que tem diabetes tipo 2. Então é muito mais fácil, por quê? Porque eu tenho uma pessoa da minha família que tem diabetes. Agora só a medicação, só o mecanismo de ação da medicação é muito mais difícil. Então se eu tenho uma relação emocional com aquele conteúdo. Então muitas vezes o professor ele não consegue fazer o que a gente chama de codificação semântica, que é você pegar a teoria chata do conteúdo e traduzir ela para a linguagem do cérebro. Então, por exemplo, tem alunos que falam assim para mim, Léo, eu odeio física. Interessante. Tá, mas quando você vai tomar banho, como é que o chuveiro aquece? Tu sabe como é que isso funciona? É física. Léo, eu odeio física, mas como que funciona o Wi-Fi? Como é que funciona a internet? Ondas eletromagnéticas. Física. Como que liga o motor do carro? Combustão, é um motor a combustão. É física. Então como é que você não gosta de física se a física está em tudo no nosso dia a dia? É que você, infelizmente, ou o seu professor, ou o cursinho online que você está fazendo, não sabe fazer o que os americanos chamam de codificação semântica. Inclusive, se tu perguntar para o teu professor o que é codificação semântica, que é hipocampo, que é o centro responsável pela memorização, ele não vai saber te falar. Porque ele é especialista em física, ele não é especialista no cérebro. E aí, por isso que nós temos, no Brasil, um dos piores sistemas educacionais do mundo. Enfim, eu poderia ficar até amanhã aqui falando para você sobre o esquecimento, por que ele acontece, como que isso afeta o cérebro, mas a principal coisa que você tem que entender é que Einstein já dizia, insanidade é tu fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, se você está com problemas de esquecimento, você precisa mudar o quê? Escreve aí, anota aí. Método. Se tu continuar com a mesma estratégia de estudo, com o mesmo método de estudo, você vai ter o mesmo resultado. Então, o principal ponto que eu quero que você entenda é que se você está sem resultado de estudo, se você estuda e esquece, não adianta você achar que vai acontecer um milagre no dia da prova. Não vai. Não vai acontecer um milagre. Você será reprovado. Então, agora é o momento ideal de você, eu tenho que mudar de método, eu estou estudando errado. Deixa eu buscar uma metodologia de estudo que seja baseada na neurociência da aprendizagem, que seja baseada na ciência. Eu sei que o brasileiro odeia a ciência. O brasileiro é o povo do achismo. Eu acho que é assim. Meu querido, você não acha nada. Você tem que seguir a ciência. Por exemplo, você tem o seu consultório médico, aí chega lá o paciente. Aí você fala assim, eu acho que esse medicamento vai funcionar com você. O paciente vai sair do seu consultório e vai buscar um médico que não acha nada, que vai prescrever uma medicação que tem
estudos clínicos randomizados com um grupo controle que tenha uma comprovação científica que aquele medicamento vai funcionar. Tu não vai, não, eu vou prescrever esse remédio aqui porque eu acho que é assim, não, porque eu vi no YouTube que funciona. Não vai. Então você vai ser um picareta, um charlatão. Então você tem que ser um médico que segue a medicina baseada em evidências científicas, que é que eu tento fazer aqui para vocês. Tudo que eu falo para vocês é baseado na ciência, só que o brasileiro é um povo que não estuda, é um povo que não quer prosperar, é um povo que quer continuar na pobreza, na miséria. O cara gasta o dinheiro dele no churrasco do final de semana, beber no posto, mas não compra um livro de 15 reais. Né? Então, fica aí essa mensagem para você, tá? Você precisa mudar o seu método de estudo. Léo, qual o método que eu sigo? Se inscreva aqui na minha rede social, se inscreva no canal, ative as notificações, para você não perder nenhum conteúdo, porque todos os dias eu faço lives, vídeos, todos os conteúdos para ensinar para você como funciona essa metodologia de estudo, que eu chamo de método atleta da mente. Gostou do conteúdo? Deixa o seu comentário aí, fala o que você achou, comenta aí, dá o seu feedback se você está gostando, se você não está gostando, e eu vejo você então no próximo vídeo. Valeu!